Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Uso de mudas de bandeja, um processo de formação de plantio e formação de pastagens que vem crescendo muito no Brasil. Para falar sobre isso, eu converso com Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo e especialista em pastagem. Rodolfo, quando o uso de mudas de bandeja é recomendado? Para a gente falar em uso de muda de bandeja, primeiro a gente tem que falar dos tipos de forrageiras que se trabalha com elas. Aí nós vamos falar especificamente com as gramas bermudas, nós vamos falar a respeito de Tifton, Cos-Cross, Gigs, a grama estrela roxa africana, tá? Essas gramas, elas possuem um potencial nutritivo extremamente alta, tá? Se eu falar que a média é de 12 a 14% de proteína, eu recebi análise de um cliente meu dando 18% de proteína e outra 16% de proteína, tá? Então, para a gente falar de mudas de bandeja, a gente vai estar falando dessas gramíneas, que até há algum tempo atrás elas não eram utilizadas em pecuária de corte, porque elas são plantadas por muda, né? E isso tornava um processo muito oneroso e um processo que era muito demorado de implantar as pastagens. Mas hoje, com as variedades novas e com o plantio mecanizado e com o uso das mudas de bandeja, facilitou a implantação dessas áreas e aí o pecuarista de corte começou a olhar com mais atenção essas gramíneas de alto valor nutritivo, embora plantio de mudas, né? Então, está havendo uma mudança aí em função disso aí. O produtor pecuarista de corte nunca se interessou por plantio de muda, por ser oneroso, né? Mas agora, com o plantio de bandeja e com o plantio mecanizado, as coisas estão melhorando. E aí, a rentabilidade ou a velocidade no plantio tem sido importante e tem chamado a atenção dos pecuaristas, pelo fato de serem forrageiras de altíssimo valor nutritivo. Pode ser usado em qualquer propriedade de corte? Pode ser trabalhada em qualquer fazenda, ela pode ser trabalhada tanto do Rio Grande do Sul ao Pará, por exemplo, tá? A questão é que, logicamente, ela tem um custo um pouco maior por ser plantio por mudas. Se você for comparar um plantio por sementes, a de sementes é de menor valor, de menor custo por hectare. Mas essa tem muito mais a oferecer para os animais em termos de valor nutritivo, tá? O fator limitante seria, em termos de pecuária, seria para fazendas extremamente grandes, né? Então, logicamente, um plantio de muda, ele é mais demorado, o processo é mais lento, né? Então, você teria que ir por etapa. Mas existem grandes fazendas no norte do país trabalhando com as gramas bermudas, né? E para essas propriedades grandes, fazendo o plantio, então, em bandeja, através do plantio mecanizado. Grama estrela roxa africana, o nome é até bonito, né? Qual que é a vantagem de utilizá-la, Rodolfo? É a cultivar mais rústica que tem. Ela é extremamente agressiva, tem hora que ela chega a invadir braquiária. Ela tolera solos de baixo valor nutritivo, tá? De baixa fertilidade. Ela produz uma quantidade alta de matéria seca e o valor nutritivo dela é extremamente alto, né? Deixa para trás as braquiárias, mas deixa muito para trás também os pânicos, né? Como aí a Mombasa, Tanzânia, o Zuri, ela possui um valor nutritivo muito maior. Então, ela é muito agressiva e, logicamente, com um valor nutritivo maior, o gado vai engordar muito mais. Rodolfo, em termos de resistência, a gente percebeu que é bastante vantajoso. Agora, em relação ao tempo, o que se espera?
do plantio de muda e bandeja, ela é tão rápido quanto o estabelecimento de uma pastagem através de sementes, tá? Você pode considerar entre 60 e 90 dias o prazo para você já começar a colocar os animais. Então, praticamente é um empate, tá? Que para você formar uma pastagem para estar pronto para receber os animais, se for por semente, também é de 60 a 90 dias. Então, a velocidade de implantação é igual, né? É tão rápida, é igual do que uma formação de pastagem via semente. Existem duas formas de se plantar, a manual e a mecânica. Qual que você sugere? Se eu for trabalhar com o plantio das mudas em bandeja, a mecânica, que é uma plantadeira desenvolvida para isso, ela tem uma velocidade, um rendimento muito maior, tá? Ela pode plantar de 2 a 4 linhas, conforme o modelo da plantadeira, e ela pode plantar de 2 a até 8 hectares por dia. Então, você tem um rendimento muito alto. Bom, a terra preparada, bem fofa. Qual o próximo passo, Rodolfo? Se eu vou plantar de bandeja com a máquina, tá? Terra preparada, fofa, eu já vou entrar com a máquina, tá? E essa máquina vai distribuindo as bandejas, deixa a bandeja já de pezinho no local, até bonito de ver, tá? Vamos lá. Se eu for fazer o plantio manual, em vez de mecanizado, o que a gente trabalha é o seguinte: terra preparada, gradeada, bonitinho. A gente vai trabalhar em duplas, tá? Uma pessoa na frente, ele vai jogando as mudas no chão, tá? Simplesmente jogando as mudas no chão. E atrás vai uma pessoa com um bastão, com uma madeira, ele vai empurrando no solo o torrãozinho da muda, né? Então, com esse bastão, logicamente com a ponta arredondada para não estragar a muda, ele empurra o local do torrão com a raiz, a muda já fica de pé, tá? Então, vai trabalhando em dupla, tá? Uma pessoa jogando no chão gradeado, outra pessoa empurrando a muda no solo, tá? Na experiência que eu tenho, se eu trabalhar com 3 duplas dessa, eu faço 2 hectares por dia, tá? A terceira modalidade, caso eu vou trabalhar com mudas de ramas, eu tenho a terra preparada, a terra gradeada, eu vou pegar as mudas que eu ceifei com uma ceifadora ou com uma roçadeira costal, eu vou espalhar no terreno e vou passar grade niveladora. Basicamente, essas três metodologias de plantio, com a plantadeira de bandeja, plantio manual de bandeja e plantio que a gente chama a lanço, com mudas de rama que pode ser obtido na própria propriedade. Agora vamos à parte econômica, em termos de custos. Isso daí é interessante para o pecuarista? Quanto é que ele vai ganhar? Quanto é que ele vai pagar por cada bandeja? Hoje, uma bandeja está em torno de R$ 40, uma bandeja que vem 200 mudas, né? Parece aquelas bandejas de plantio de alface que a gente vê na feira, né? Então, uma bandeja contém 200 mudas. E o preço hoje está em torno de R$ 40. Essas bandejas, eu vou precisar de 50 bandejas por hectare. Por quê? Porque o plantio eu vou fazer de 1 metro na linha e 1 metro de entre linhas. Ou seja, eu vou colocar uma planta, uma muda a cada 1 metro, tanto na linha quanto na entrelinha. Se eu for fazer o plantio de 1 metro por 1 metro, no final eu vou gastar 10 mil mudas por hectare. Se uma bandeja tem 200 mudas, então no final eu vou gastar 50 bandejas por hectare. E aí, o produtor pode perguntar: Rodolfo, mas não é muito longe 1 metro por 1 metro? E eu falo que não, que o fato de ser uma planta estabelecida, a partir do momento que eu coloco no solo, ela imediatamente já começa a emitir os estolões,
tá? Diferente de uma muda de rama ou de uma muda de semente. Então, 1 metro por 1 metro fecha bem, tá? E aí também pessoas perguntam, Rodolfo, não é melhor eu colocar de linhas de meio metro? Ora, se eu falei que eu vou precisar de 50 bandejas por hectare, e se for a R$ 40 a bandeja, eu vou ter um custo de R$ 2.000 de mudas por hectare, imagine se eu fizer 1 metro por meio metro. Em vez de eu fazer linhas de 1 metro, eu vou fazer linhas de meio metro e eu vou colocar as mudas de 1 metro por 1 metro. Eu vou dobrar o número de bandejas. Tá? Aí, em vez de 50 bandejas, eu vou precisar de 100 bandejas por hectare, que a R$ 40, eu vou ter R$ 4.000 por hectare. Tá? Ora, só para você ter uma ideia, se em vez de 1 metro por 1 metro a muda, que isso vai me custar R$ 2.000, eu reduzir para 70 centímetros por 70 centímetros, tá? Ou seja, uma redução de 30 centímetros na linha ou na entrelinha, já vai me dobrar a quantidade de mudas. E aí de R$ 2.000 por hectare passa para 4.000, não vale a pena. Com 1 metro por 1 metro, eu tenho um fechamento rápido de muda. Você, como especialista em pastagem, tira uma curiosidade da gente. No Brasil, qual que é a região mais desenvolvida em termos de pastagem, de cuidados? É interessante que a pastagem no Brasil ela está passando por uma revolução muito grande de norte a sul. A pastagem no Brasil ela sempre foi relegada como algo que você não precisa tomar cuidado, que você não precisa ter cuidado. Afinal, você derrubava a mata, fazia o pasto, né? Jogava a semente e ficava lá por 10, 20, 30 anos sem nunca ter nenhum cuidado. Tá? Essa pastagem está com dias contados. Tá? E isso ocorre desde o norte ao sul, desde o Rio Grande do Sul ao Amapá. Né? Sempre pastagem no Brasil foi algo extensivo, algo que eu não preciso cuidar. Só que agora está tendo, eu brinco que está tendo uma guerra covarde, tá? Imagine você colocar numa guerra uma pessoa com arco e flecha e você colocar um tanque de guerra, tá? De altíssima tecnologia. Essa é a realidade hoje. Uma pastagem degradada é o soldado de arco e flecha. Tá? É o soldado que seja da idade romana, o melhor exército que tinha da época. E o cara de tanque de guerra é o agricultor. Tá? Por que eu falo isso? Porque enquanto a pecuária ela não se cuidar e a pessoa não aprender a fazer manejo, a pessoa não aprender a fazer a correção da fertilidade do solo, a pessoa não aprender a ver a pastagem como uma cultura, não apenas um extrativismo, é o cara do arco e flecha. Essa nova geração que vem assumindo a direção das propriedades rurais no Brasil, seja na parte de pecuária, seja na parte da agricultura, seja na parte de reflorestamento e silvicultura, é essa geração que tem colocado tecnologia na agricultura brasileira ou na agropecuária brasileira e que tem feito essa transformação enorme que tem acontecido. Então, aonde estão as melhores pastagens no Brasil? Aonde estão essas pessoas fazendo diferença? Do Rio Grande do Sul ao Amapá. Como é que seria em relação à Amazônia, em relação à pastagem, a melhor solução? O Brasil tem cerca, acho que de, se me engano, eu falo a memória, 70% das pastagens degradadas, tá? E nós temos mais de 100 milhões de hectares de pastagem. Se o pecuarista cuidar da sua pastagem, nós não precisamos derrubar uma árvore da Amazônia, tá? Se eu simplesmente recuperar ou reformar as áreas degradadas que estão em pastagem, repito, eu não preciso derrubar uma árvore da Amazônia, tá? E se também a agricultura, ela entrar nessas áreas que estão degradadas em pastagens, mesmo para a expansão da agricultura, não precisa derrubar
nenhuma árvore da Amazônia, tá? Ou seja, é uma questão aí de acordar, falar, em vez de eu derrubar a Amazônia, vamos aproveitar o que nós já temos aberto. Ou seja, se a gente cuidar com o que a gente tem, se a gente cuidar com a nossa pastagem degradada, a gente consegue aumentar muito tanto a atividade de agricultura de pecuária sem derrubar uma árvore sequer na Amazônia. Basta cuidar daquilo que nós já desmatamos e fazer produzir direito nessas áreas. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações que ficou. Eu conversei com o engenheiro agrônomo e especialista em pastagem, Rodolfo Cirineu. Chegamos ao final de mais uma revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Eu fico por aqui e espero você na próxima edição do Revista DBO em Foco. Até mais!